Então, bom dia. Voltamos. O filme ainda está de pé. A gente vai assistir. Mas hoje eu coloquei aqui o esqueminha: agente, verdade, outro e produção. Esse 1, esse 2, sujeito barrado, sujeito A. Isso aqui é um esquema de organização social feito por Lacan. Já ouviram falar de Lacan? Lacan foi influenciado por Freud. O Freud, que eu falei com vocês, escreveu um livro chamado O Mal-Estar da Civilização. O Mal-Estar da Civilização é escrito no sentido de que, ao mesmo tempo que a civilização é organizada, ela deixa lacunas, perguntas que não são respondidas, mas que existem discursos como o discurso do agente, dito por Lacan. O agente é o cara que tem a suposta verdade. Por exemplo, eu estou falando com vocês sobre filosofia. Quem é o agente dessa relação? A princípio, sou eu, né? A pessoa que conhece a filosofia e que fala para o outro. O outro que é aquele que o discurso é dirigido. Então aqui, como professor de filosofia, eu sou o cara que estou na posição do agente. Vocês são o outro. Agora, esse agente, que pode ser o professor, o pai, a mãe, tem uma verdade que não aparece. Por exemplo, o pai de vocês, os pais de vocês, educaram vocês e disseram: faça isso, não faça aquilo, certo? Esse agente, que é o pai de vocês, falavam sempre a verdade? Não. Vocês também desconfiam de tudo, hein? Porque esse outro, esse agente, tem uma verdade. Agora, esse agente que tem a suposta verdade sempre procura esconder alguma coisa para ele se afirmar. Por exemplo, vocês, quando forem pais, vão ser o agente. E vocês terão dúvidas sobre a própria educação, sabia? Será que eu estou fazendo certo? Por quê? Porque esse agente tem uma verdade, né? O político, quando faz aquele discurso, ele é o agente. Mas esse político tem uma verdade. Ele é corrupto? Será que ele está falando a verdade? Porque ele tem uma verdade. Ele, como agente, se dirige ao outro, que é aquele que ouve. E essa relação gera uma produção, um excedente, alguma coisa que escapa. E Lacan, quando fez o seu esquema de análise, ele fez essa análise social. Sempre a gente parte ele sempre buscava quem é o S1 da nossa vida. Na vida de vocês tem um S1, sabia? O S1 é aquele sujeito da verdade. Na minha não tem. Tem. Esse sujeito da verdade, ele está inconsciente. É aquele cara que colocou para você, ou aquelas pessoas, ou aquela instituição, que diz: é assim. Vou dar um exemplo simples. Você foi criado na igreja, não foi? Muitos de vocês. Quem é o S1? O pastor. Para alguns é o pastor. Para outros é Jesus. Para outros é um tio. Não, mentira. É filho do alcoólatra, tá maluco? Mas
a nossa vida, mesmo que inconsciente, tem um S1 ali, escondido. Esse S1 se dirige ao S2, que somos nós, que podemos ser nós. Agora, esse S1, o pastor, aliás, Jesus existiu? Uma boa pergunta, por quê? Do ponto de vista da crença, Jesus é o cara, é o S1. Mas existe o S2, o sujeito fragmentado, partido, castrado. Será que Jesus tinha dúvidas? É uma pergunta, né? O S1 sempre tem dúvidas, sempre é incompleto. Agora, como Jesus para muitos de nós é o S1, não, Jesus não tinha dúvida, Jesus era o cara. Porque para a maioria de nós, Jesus é o S1. Agora, o S1 sempre tem dúvidas, ele é incompleto. Mas na nossa crença, Jesus não era incompleto. Jesus se dirigia ao S2, os discípulos, né? Seu povo, o S2. Não te vi hoje. Ok. E esse S2, né? Então o S1 se dirige ao S2 e esse S2 produz sempre um resultado, a relação entre o S1 e o S2 produz sempre um resultado inesperado. Sempre um resultado inesperado. Lacan fazia análise das pessoas assim: quem é o S1 que determina o comportamento dessas pessoas? Ele sempre partia desse esquema. É um esquema montado por Lacan. Eu acho muito interessante esse esquema, o esquematismo. Nós vivemos dentro de um esqueminha muito organizado, mas que escapa. Ele se apresenta como um esquema, como o S1. O S1 é o cara na verdade. Mas, aliás, tem um filme, não sei se vocês já viram um filme chamado O Corpo, já viram? O Corpo é o seguinte: quem é o S1 para o católico? É a igreja. É o S1, é o discurso religioso. Aí, um cara teria encontrado um corpo na Palestina que teria sido o corpo de Jesus. Então, o Jesus aqui, proposto no filme, poderia ser um sujeito fragmentado. Que ele não seria esse S1, porque se ele não ressuscitou, se o corpo dele foi encontrado, aí o cara foi mandar, a igreja mandou o cara lá na Palestina para ver se arrumava um jeito desse corpo não aparecer como o corpo de Jesus, porque teria sido o corpo de Jesus, né? Então, o S1 se dirige ao S2, não, eles precisam continuar crendo que houve a ressurreição. Então vai lá e resolve esse problema. Por quê? Porque geralmente pode escapar dessa relação entre S1 e S2, as coisas podem escapar ao controle. Ok? Gostaram do esqueminha? Eu gosto muito.